Volta nesta manhã, esta porção da Palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 4, estas palavras de Paulo pelo Espírito. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Bem, isso a respeito dos dons, os dons do Espírito Santo para a igreja hoje. Nós temos considerado nestas últimas semanas a doutrina do Espírito Santo, uma doutrina de particular importância para a existência da igreja, para a vida cristã. E nós lidamos na Palavra de Deus, em nosso primeiro estudo e consideração, com o que a Bíblia ensina sobre a pessoa do Espírito Santo, a personalidade do Espírito Santo. Nós consideramos também a manifestação do Espírito Santo. O Espírito, ele batiza, nós somos batizados com o Espírito. Nós consideramos o encher, o preencher do Espírito em nossas debilidades para a obra do Senhor, para uma vida de maior comunhão com Deus, e também as experiências espirituais subjetivas de todo crente, o que são elas e o que não são. E por último, em nossa última consideração, a presença do Espírito Santo de Deus em nós e como nós lidamos com Ele. E nós chegamos a este ponto que devemos agora considerar, então, tendo considerado a manifestação do Espírito, considerar as operações do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo e suas operações na vida da igreja ao longo de toda a história até o final. Bem, o nosso tempo não nos permitirá considerar estes dons do Espírito que são distribuídos ao mundo, à humanidade não convertida. E de fato há muitos dons do Espírito distribuídos ao mundo. Nós sabemos que foi o Espírito, pelo seu poder, através da palavra de Cristo e do Pai, que trouxe à existência o mundo. É o Espírito quem renova todas as coisas na natureza, as estações, a semente no campo. É Ele que renova o mundo, preservando o mundo pelo seu poder criador e de manutenção, mantenedor. É o Espírito também que, depois da queda do ser humano no pecado, ainda preserva uma medida de moral e um princípio de moral existindo no mundo, que opera na consciência humana, para que o ser humano não se autodestrua, uma vez que o pecado é um poder tão grande, arrasador, destrutivo, que quando um ser humano peca, o pecado ele libera, assim por dizer, um poder de autodestruição que contamina a alma e destruiria todas as coisas em volta. Mas é o Espírito Santo de Deus que, assim por dizer, refreia a força do pecado, colocando dentro do ser humano ainda a capacidade de autocontrole em situações, de tal maneira que aqueles caráteres, aqueles sujeitos, assim por dizer, mais perversos em toda a sociedade, são casos mais raros, embora conforme nós chegamos ao final dos tempos, eles aumentam. E pessoas assim, grupos assim, que se espalhassem por toda a sociedade, imediatamente levariam os governos e os indivíduos a operar a força mais severa da lei, do que nós vemos continuadamente, não é, em nossa sociedade. É o Espírito quem dá uma medida de compreensão moral e estabelece um princípio moral neste mundo. É Ele quem faz estas coisas. É Ele também que dá o dom ao ser humano de compreender a palavra de Deus a tal ponto que busque ao Salvador. É Ele quem abre os olhos de uma pessoa. É Ele também quem dá a fé, que convence a pessoa do seu pecado. Ele veio para convencer as pessoas do pecado, da justiça de Deus, em prover uma justiça, um Salvador, e informá-los do juízo vindouro. Esses são dons, são bênçãos de Deus para a humanidade, e há tantas delas, mas o nosso tempo não nos permite considerar, e o nosso objetivo é lidar com os dons do Espírito para a igreja. Quem sabe em outra oportunidade nós podemos avançar um pouco mais nesta questão. Queridos amigos, os dons distribuídos pelo Espírito Santo de Deus para a sua igreja. Nosso objetivo então é seguir através de um número de textos para a sua consideração, textos que lidam com estes dons do Espírito para hoje. A nossa doutrina, ela provém da palavra de Deus. Nós queremos checar este ensino na palavra de Deus. E o nosso primeiro texto está bem aqui, 1 Coríntios 12, 4. Observe essas palavras. Ora, diz Paulo, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A palavra diversidade aqui poderia também ser traduzido como repartições. Repartir. Há repartições, divisões de dons. Mas o Espírito é o mesmo e é Ele quem faz isso. Eu creio que essas repartições aqui se referem a duas classes gerais
de dons que são repartidas pelo Espírito Santo à sua igreja. São, primeiro, dessas duas classes, dons provisórios, dons que permaneceriam por um tempo mais curto, não seriam permanentes. Dons fundacionais, essa é a primeira classe. Dons que foram dados pelo Espírito Santo para um período específico da existência da igreja, um período histórico, um recorte cronológico histórico na existência, na vida da igreja. São dons que não continuariam ao longo da história, são dons provisórios. Essa é a primeira classe geral de dons dados pelo Espírito Santo. Foram aqueles dons de revelação e dons de sinais, como profecia, as revelações, o apostolado, e também os sinais, maravilhas, milagres que acompanhavam aquelas pessoas que possuíam este chamado do Senhor, que possuíam estes dons. Curas, milagres, sinais e maravilhas. Estes foram dons fundacionais, dons passageiros, dons temporários. O que são esses dons fundacionais? Bem, são dons que o Espírito de Deus distribuiu à igreja no período de fundação, assim por dizer, da igreja, lá no início, quando o Espírito Santo desceu de maneira visível em Pentecostes, e dali por diante, quando a igreja estava tomando a sua estrutura mais visível, pública, o Espírito de Deus distribuiu esses dons. Por isso são chamados de fundacionais. Bem, quando você pensa sobre uma casa, um edifício, toda casa, edifício, é iniciada pela fundação, nunca pela primeira telha construída de cima para baixo, não é? Você cava e você põe a pedra fundamental e constrói as colunas. Cristo é a rocha sobre a qual a igreja será edificada, disse ele a Pedro, não é? Sobre esta tua declaração de que eu sou Cristo, o Filho de Deus, esta pedra, esta rocha, eu edificarei a minha igreja. E as colunas desta igreja, nos diz a palavra de Deus, onde a superestrutura, o prédio se sustenta, as colunas são os apóstolos. Eles são chamados de as colunas da igreja. No livro de Apocalipse nós vemos que eles são estas colunas. E o ensino dos apóstolos, não suas pessoas, mas o ensino que Cristo deu a eles, é a fundação, as colunas, da igreja. A igreja formada, a igreja local, em todas as épocas, no ensino dos apóstolos. E os apóstolos, e aquele grupo apostólico, alguns que estavam com os apóstolos, além dos 12, receberam dons do Espírito para operarem os seus milagres, autenticando os seus ministérios. E estes dons, é sobre isso que nós estamos falando, foram dons provisórios, dados somente àqueles homens para o período inicial de fundação da igreja. E aqui está a primeira classe geral de dons, distribuído pelo Espírito. Estes dons fundacionais, passageiros, temporários, somente para o período inicial da igreja. E há também, esta é a segunda classe, aqueles dons que continuam ao longo de toda a história para a existência da igreja. E é a respeito destes dons que nós lidaremos em particular nesta manhã. Bem, ao estudarmos as Escrituras, nós encontramos aqui 3 categorias de dons divididos nestas duas classes de dons: dons temporários, passageiros, fundacionais, e dons permanentes, contínuos. Há 3 categorias de dons divididos nestas duas classes. São dádivas, estes dons. Dádivas que o Senhor Jesus Cristo deu à sua igreja, às suas igrejas locais em toda a história. E essas 3 categorias, como eu disse, se dividem em 2 classes gerais de dons: fundacionais e dons contínuos. É importante registrar isso. E a primeira categoria desses dons, bem, foram capacitações, esse é um termo apropriado, capacitações dadas pelo Espírito a certos homens no período inicial, no período fundacional da igreja. Foram dados esses dons, ou estas capacitações, para o propósito de autenticar o ministério, os ministérios daqueles homens, ou para a autenticação da palavra que eles pregavam. Antes, obviamente, do Novo Testamento ser escrito, não é verdade? Bem, foram capacitações, marque isso. Esses primeiros dons foram capacitações que o Espírito Santo de Deus deu àqueles homens para autenticar o seu ministério e para autenticar a palavra que eles pregavam antes do Novo Testamento ser escrito. E esses sinais temporários, essa primeira categoria de dons, incluía lá no passado profecia, que é um dom revelacional, que revela uma verdade, incluíam sinais de milagres, como curas e outras coisas, incluía o dom de línguas estrangeiras, que foi também um dom revelacional,
e um sinal para os judeus incrédulos. Daí ele permaneceu por algum tempo na igreja inicial ali. E também o dom de interpretação das línguas, para que a igreja soubesse o que foi trazido em termos de verdade revelada. E todos estes dons, eles tinham dons de sinais, não é? Eles tinham um propósito de credenciar, autenticar o ministério e a palavra dos apóstolos, para que as pessoas soubessem, irmãos, que aqueles homens e não aqueles foram os apóstolos verdadeiros, eram os apóstolos verdadeiros de Cristo, que este grupo e não aquele grupo, e aquele outro, e aquele fulano, mas foram as pessoas chamadas, selecionados por Deus, os homens separados por Deus, autenticados por Deus, para transmitir a palavra de Deus e ensinar a igreja. E assim o Senhor, para acreditar no ministério deles, autenticar os verdadeiros apóstolos, Ele deu a eles esses sinais autenticatórios, para que as pessoas soubessem que foram eles, e a sua mensagem era verdadeira, e que eles eram os verdadeiros apóstolos. Bem, nós falamos em termos de sinais, não é? Paulo fala em termos dos sinais do meu apostolado. O que são esses sinais? Nós sabemos que esses sinais foram milagres. O Senhor Jesus Cristo, Ele realizou muitos sinais, nos diz Pedro pregando em Atos 2, por sinais e maravilhas. Sinais, você sabe o que é um sinal? Um sinal é um símbolo, é um signo, não é? Ele tem uma representação, ele comunica uma mensagem. Se você está dirigindo daqui para Pindamonhangaba e você está indo no caminho pela rodovia e tem uma placa, um sinal dizendo Pindamonhangaba em 45 quilômetros, é um sinal, ele aponta para uma realidade em 45 quilômetros de uma cidade. Assim, os sinais realizados por Cristo e seus apóstolos, a cura de uma pessoa, a ressurreição de alguém dos mortos, o abrir dos olhos, andar pelas águas, tantas e tantas coisas, não tinham um fim em si mesmo, apenas para o benefício das pessoas. Claro, era para o benefício, mas eram sinais. Eles diziam algo, aqueles sinais diziam: este é o verdadeiro Cristo, a respeito de quem Isaías disse: ele virá e o Espírito do Senhor estará sobre ele, e a prova disso é que ele fará o quê? Abrirá os olhos, curará, etc., os aleijados e tantas coisas. Sinais de milagres que provavam que ele era o Cristo. Sinais e milagres que provavam que aqueles homens eram os verdadeiros apóstolos. Assim o Senhor, pelo Espírito, para credenciar e autenticar o ministério e a palavra que eles haveriam de registrar no Novo Testamento, não é? Autenticou esse ministério por meio desses sinais. O Espírito deu a eles dons, capacitações para este propósito. Mas uma vez que aqueles homens foram autenticados como os verdadeiros apóstolos e eles registraram o Novo Testamento, aqueles dons necessários ficaram para trás, porque eram dons fundacionais: a revelação da verdade, dons revelacionais, e a operação de sinais também. E aqui está a primeira categoria de dons. Abra comigo em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 12, versículo de número 12. Observe o que Paulo diz aí na sequência. 2 Coríntios capítulo 12. Observe o versículo de número 12. Ele diz: os sinais do meu, isso é Paulo, os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência, por sinais de prodígios e maravilhas. Percebeu? Vocês estão dizendo, alguns chegam a Corinto, judaizantes, dizem: Paulo não é nada, ele nem esteve com Cristo. E aqui vem então o apóstolo Paulo e diz: os sinais autenticatórios, credenciais do meu apostolado, que eu fui chamado por Cristo como apóstolo, foi manifesto, visível entre vós, com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Ele operou estes sinais, que foi dado somente aos apóstolos e um pequeno grupo da banda do grupo apostólico também. Hebreus capítulo 2, versículo de número 3 é o nosso segundo texto. Hebreus 2, 3 e 4. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor Jesus, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, isto é, os apóstolos, testificando Deus, também com eles, isto é, o Espírito, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. É o Espírito quem dá esses dons. E aqui está a credencial. Eles ouviram a mensagem de Cristo e transmitiram, e o Espírito Deus testificou que esta mensagem, e eles eram os verdadeiros apóstolos. Sinais de maravilhas, dons. Aqui está então o primeiro grupo de sinais, dons do Espírito. Foram capacitações dadas pelo Espírito àqueles primeiros homens, dons fundacionais para autenticá-los. Agora, eles foram autenticados,
E eles não estão mais conosco, e aqueles dons autenticatórios ficaram para trás, porque as colunas foram firmadas, eles são estas colunas em Cristo, transmitiram a mensagem inspirada por Deus, e os sinais que os autenticavam ficaram. Não faz sentido que este carimbo autenticatório siga ao longo da história autenticando outros, porque Cristo chamou apenas aqueles. Então esses sinais revelacionais e de dons de operações, eles não são para hoje, queridos amigos. Esta é a primeira categoria dentre essas duas classes de dons provisórios e dons contínuos: apóstolos, sinais de maravilhas. Bem, esse então é o primeiro de 3 dos dons do Espírito Santo. Foram capacitações dadas pelo Espírito a homens no período fundacional da igreja, foram dados pelo propósito de autenticação de seus ministérios ou para a autenticação da palavra de Deus pregada antes do Novo Testamento ser escrito. Era necessário que a igreja soubesse quem eram os apóstolos. O texto ainda não tinha sido escrito, o Espírito os conduziria a escrever, e assim o Senhor os autentica como os verdadeiros escritores, assim por dizer, humanos da palavra de Deus. Mas agora a segunda categoria de dons. Abra comigo em Efésios capítulo 4, versículo de número 8 e 11. Efésios capítulo 4, versículo 8 e 11. Estas palavras, porque, Efésios exatamente, estou em 1 Timóteo, mas voltando aqui. Efésios 4, versículo 8 e 11. Por isso diz: subindo ao alto, isto é, Jesus, diz a palavra, levou cativo o cativeiro, aquele que cativava, e deu dons aos homens. Versículo 11 agora. E ele mesmo, Jesus Cristo, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e para doutores. Bem, o Senhor Jesus Cristo deu, pelo Espírito, à sua igreja dons. Não é maravilhoso, queridos irmãos? A igreja é a noiva do Senhor Jesus Cristo. Ela deve ser bela, sem ruga, sem mancha. E o Salvador, Cordeiro de Deus, o esposo, deu dádivas à sua esposa: um colar de pérolas, um diamante, coisas belas, um tutor, dons para cuidar da igreja, para formá-la, embelezá-la. Não é maravilhoso pensar do amor do Salvador? Ele não nos deixaria, Ele enviaria o seu Espírito e daria a servos dons para o bem, para o benefício da sua igreja. E Ele deu à sua igreja esses dons. Observe nesse texto que os próprios indivíduos são dons que Deus deu à igreja. E Deus deu uns para apóstolos, outro para profeta, outro para evangelista, pastores e doutores. Os próprios homens aqui são dons dados por Deus à sua igreja. São chamadas dádivas ou dons de Deus para a igreja: apóstolos, profetas, para o período fundacional da igreja. E ainda embora eles atuaram no período inicial da igreja, eles também são para nós hoje. Bem, de que maneira, pastor, os apóstolos são apóstolos da igreja hoje, século 21, e não somente para o primeiro século, aqueles apóstolos? Bem, a nossa fé é fundada no ensino dos apóstolos. E aí, em suas cartas e no seu evangelho, que você e eu aprendemos sobre Jesus Cristo, sobre a igreja e sobre o futuro. Nós não conheceríamos nada a respeito disso sem o registro desse texto, que foi através dos apóstolos. Eles foram inspirados por Deus. E o Novo Testamento foi registrado por homens que foram chamados e autenticados por Deus, como seus verdadeiros mensageiros, com poder para realizar milagres, curar, expulsar demônios. E assim a palavra foi registrada por eles em meio de sinais que autenticavam seu ministério, de modo que os milagres do primeiro século, eles beneficiam a igreja em todas as épocas. Assim, estes homens foram dádivas de Deus para a igreja ao longo de todos os séculos, da mesma forma que os profetas do Antigo Testamento foram dádivas de Deus para a igreja do primeiro século e para nós também. 2 desses profetas ali do Novo Testamento, havia um profeta logo no início da igreja, escreveram 2 evangelhos, Lucas e Marcos. Não eram apóstolos, e eles também foram dádivas, eram profetas, dádivas de Deus para a igreja. Por isso, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro, cumpriu a sua obra de redenção e deu dons para a igreja. Uns deu para apóstolos no período inicial, profetas, outros, e agora nós seguimos nessa segunda classe de dons para toda a história: evangelistas, pastores, doutores. E aqui está esta divisão.
Bem, algumas pessoas ignorantes da palavra de Deus acusam crentes bíblicos de desprezarem os apóstolos, de desprezarem profecias. Mas nós não desprezamos apóstolos, nós não desprezamos profecias. Nós cremos aqui nesta igreja em apóstolos, sim. Nós cremos em profetas, sim. Nós cremos em profecias, sim. Por quê? Porque os nomes deles estão escritos aqui: Pedro, André, Paulo. Nós cremos em apóstolos, cremos em profecias, cremos nos profetas, são todos nossos, porque os nomes deles estão registrados aqui. E as suas profecias estão registradas. Mas nós não cremos em novos apóstolos não autenticados por Cristo, nem em novas profecias não reveladas por Cristo, nem em novos profetas que se auto-intitulam desta maneira, porque não foram chamados nem autenticados. Mas nós cremos em profecias e cremos em apóstolos, e temos apóstolos que nos revelaram pelo Espírito a palavra, e são dádivas de Deus para toda a igreja. A igreja foi construída sobre o fundamento, as colunas dos apóstolos. Nós os amamos, nós permanecemos na palavra. Paulo, por exemplo, foi separado por Deus para edificar a igreja, assim por dizer, dando os princípios, as diretrizes de como os gentios e a igreja deveria ser formada em toda a localidade, em todos os tempos. Reúnam-se desta maneira, primeiro dia da semana, adoração, a ceia assim, eu recebi do Senhor, eu agora entrego para vocês todas as diretrizes. Pastores, presbíteros, diáconos, santificação, disciplina. Não foi ele através de suas cartas, no seu lidar para a igreja. Deus deu a este homem uma dádiva para a igreja, para que a igreja soubesse como organizar a igreja local. Assim, nós temos na palavra de Deus uma foto, uma marca d'água, né, que nos diz: a igreja é assim. E nós podemos olhar esta foto e olhar para as igrejas hoje e dizer: isso aqui está longe da palavra, dizer isso aqui está próximo, isso aqui está bem em cima. Dádivas, para que não fiquemos na confusão, sem saber o que é uma igreja bíblica, o que não é, o que é adoração bíblica. Está tudo aqui, querido amigo. A palavra de Deus traz todas as coisas, e essa também é uma dádiva, não é? Que seja um livro tão organizado, tão lógico, tão simples, porém tão profundo, tão claro. Coisas tremendas, dádivas do amor de Deus por sua igreja, para não sermos levados pela confusão, a ignorância, as tolices que se espalham em toda parte, que não possuem qualquer base na palavra de Deus. E mesmo para distinguir, não é? A verdade, quando ela não é proclamada, indo embora por boas pessoas, com boas intenções, sinceras, mas não verdadeiras, de acordo com a palavra de Deus. Bem, de modo que essa é a segunda categoria de dons dado pelo Espírito Santo. Homens que receberam tais dons para o período de fundação da igreja, apóstolos, profetas. Versículo 11, ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas. Mas ainda nessa categoria de dons da igreja, nós temos o versículo 11 também, que Cristo deu evangelistas, pastores e doutores à sua igreja. E esses dons dados a esses homens, são dons que permanecem na igreja por todos os tempos. Mais uma vez, nós temos duas classes de dons provisórios, iniciais, dons que continuariam divididos em três categorias, espalhados em três categorias. Aqui está apóstolos, profetas para o período inicial, essa primeira classe, e aqui na sequência ele segue, ele está olhando cronologicamente a história. Cristo deu à igreja, não só do primeiro século, mas de todos os tempos, apóstolos em ordem cronológica, de importância, profetas, e aí pastores, doutores e líderes. É isso que ele está dizendo. Ele olhou para a sua igreja no tempo e deu para toda a sua existência, desde o início, segundo a sua ordem. Queridos amigos, Deus é muito sábio. Algumas pessoas nécias, linguarudas, ignorando a palavra de Deus, saem por ali dizendo: o Espírito é poderoso, ele faz o que ele quer, ele distribui o seu dom que ele quer, ele dá o pastorado a uma mulher, ele dá o apostolado a fulano, ele transforma um pastor em anjo, em querubim, em bispo, ele faz o que ele quer, ele distribui segundo o que ele quer. Entenda, é exatamente por isso, é porque ele quer, segundo a sua vontade, que ele decidiu que esses dons deveriam ser provisionais, porque ele decidiu isso, porque ele quis assim. E aqui está a prova disso. Assim, não transforme Deus em um gênio da lâmpada. Ele é poderoso, sim, ele é poderoso, mas ele opera o seu poder de acordo com o seu propósito. Ele é poderoso e ele é sábio, ele tem um propósito claro. Ele não é apenas poderoso, ele é todo poderoso e todo sábio, e ele determinou que seria assim: homens para o início fundacional, dons, e outras dádivas para o longo da igreja, para que não houvesse confusão, e uma pessoa se levantar e dizer: eu tenho uma profecia de Deus e uma revelação. A Bíblia nunca acabaria, não é? Porque nós teríamos que tomar essas profecias, revelações, registrar e adicionar à igreja. Que livro seria esse? Porque é para todo mundo, toda a igreja.
Quanta tolice, queridos, quanta falta de razão, de compreensão da palavra de Deus, e coisas místicas e coisas estranhas. Não, nós nos alegramos pela palavra de Deus, onde há as profecias reveladas e os dons de Deus, e nós estamos seguros nessa rocha que é a palavra do Senhor em Cristo Jesus. Esse é um dom maravilhoso, não é? Esse é um dom que tem sido roubado do povo de Deus por Satanás, que tem elevado os seus sonhos e visões a um patamar de igualdade, ao ponto que a palavra de Deus é colocada de lado, e na estima de tantas pessoas, a Bíblia é enfadonha. Eu quero energia, eu quero sentir. Bíblia, estudar, a letra mata, sabe? O dom, o espírito, coisas como essa. E nós vemos como Satanás é muito inteligente, não é? Ele começa a mudar paradigmas, ele escreve vocabulário, espalha essas palavras, as pessoas começam a se confundir, ele leva as pessoas de montão para longe da palavra de Deus. É claro que ele é muito astuto, mas nós permanecemos na palavra de Deus, que é como uma luz que brilha mais e mais em nossas vidas e coração, conforme nós nos aproximamos desta luz bendita. Aqui está, querido, ao longo de toda a história, e ainda hoje até o final, nós temos homens levantados por Deus e chamados por Deus para serem, primeiro, evangelistas. Pessoas que em qualquer época são particularmente talentosas em expandir o rebanho de Deus. Evangelistas. Você tem encontrado pessoas assim? No táxi, no ponto de ônibus, uma conversa inicia, em poucos minutos a pessoa já está evangelizando e levando pessoas para a igreja, sentando, vamos estudar a palavra de Deus e convencendo com o evangelho. Evangelistas, pessoas que em qualquer época são particularmente talentosas, dotadas em expandir o rebanho de Deus. Então ele diz: pastores e doutores. São aqui pastores mestres, que se dedicam ao pastoreio da igreja pelo ensino da palavra. E aqui esses são alguns dons dados a certas pessoas que ele chama para servirem a sua igreja. Mas a lista é muito maior. Bem, essa é a segunda categoria de dons. Nós queremos desdobrar um pouco mais na sequência. Mas a terceira categoria de dons, ainda dons que permanecem. Bem, essa categoria está listada em partes diferentes agora da Bíblia. Deixa eu recapitular. 2 classes gerais de dons: provisórios, iniciais, fundacionais. Dons que permaneceriam ao longo da história, dividido em 3 categorias: apóstolos, profetas, línguas estrangeiras, revelação também, para o período fundacional, autenticando os líderes ali, que registrariam a palavra de Deus. E na sequência, segunda categoria, dons para toda a igreja: evangelistas, pastores e doutores, ou pastores doutores, pastores mestres, que conduzem a igreja pela palavra de Deus. Mas nós temos agora a terceira categoria de dons, e nós encontramos os textos espalhados pela palavra de Deus nas epístolas. Bem, nós já vimos em Efésios 4:11, evangelistas, pastores e doutores. Temos também 1 Coríntios 12, e ligeiramente diferente a mesma lista em Romanos 12, e também uma breve menção em 1 Pedro 4. Abra comigo em Romanos capítulo 12, versículo 6 ao versículo de número 8. Romanos 12, 6 a 8. De modo que, tendo diferentes dons, repartições, veja aí, é o Espírito quem faz, segundo a graça que nos é dada. Se este dom é profecia, seja ela segundo a medida da fé; se é ministério, seja em ministrar; se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar; e o que reparte, faça-o com liberalidade; o que preside, com cuidado; o que exercita misericórdia, com alegria. Todos esses são dons. Aqui a gente vai lendo esses dons: repartir, presidir, cuidado e misericórdia. A gente tem uma ideia que isso não é dom, mas ele diz, versículo de número 5, 6, de modo que tendo os diferentes dons, e aqui vem a lista, e como deve ser exercitado esses dons. Bem, Paulo diz, ao lidar com esses dons, sobre a maneira em que esses dons devem ser administrados. Há aqui nesta lista dons temporários, primeira classe, e dons permanentes. Primeiro, profecia. Profecias são verdades reveladas, não da imaginação do profeta, mas dada por Deus para o benefício da igreja, para o conhecimento da igreja. O profeta, ele comunicava aqui verdades de Deus, e nessa proporção de comunicar a verdade, ele transmitia também ensino, não é verdade? E esse ensino, é claro, ele está agora registrado aqui nas páginas da palavra de Deus. O Novo Testamento, lembre-se, no primeiro século ali foi sendo escrito, mas já haviam muitas igrejas: Jerusalém, Judeia, Samaria, tantas partes, Roma, mas o texto não estava na mão para eles abrirem no púlpito em casa e estudar, ainda estava sendo registrado ao longo das décadas. E o Senhor deu então àquela igreja inicial profetas
para que revelassem estas mesmas verdades do texto, porque Deus não se contradiz depois, para o ensino da igreja. E então essas verdades seriam registradas pelos apóstolos. Então aqui está este dom. Profeta, porque os apóstolos e profetas vieram em ranking de importância, por isso que eles estão nesta ordem, não é? Você percebe que eles são colocados em ordem de importância. E aqui em Romanos ele faz o mesmo também. Bem, por que os apóstolos então não são mencionados aqui? Observe o versículo que ele diz: de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, ele começa logo com profecia, ele não menciona apostolado, como lá em Efésios e 1 Coríntios, né? Alguém poderia dizer, pastor, há uma contradição. Se esses dons fundacionais em rankings envolvem apóstolos, profetas, e na sequência os dons que continuariam pastores, líderes, exortação, etc, etc, por que ele não menciona nessa lista apóstolo? Para confirmar lá do outro texto. Bem, a razão é muito simples. Não havia apóstolos em Roma, como houve em Éfeso. Paulo estava lá e outros apóstolos também, mas em Roma não. A igreja em Roma foi iniciada por crentes que migraram ali, ouviram o evangelho em Jerusalém. Na própria crucificação de Cristo em Marcos, nós lemos a respeito de um homem romano que levou a cruz de Cristo por um tempo, e depois nós lemos Paulo recomendar aos seus filhos que estavam em Roma, uma indicação de que ele, ou talvez outros com eles, voltaram para Roma, evangelizaram, e ali Deus abençoou com o início da igreja. Mas em Roma não havia apóstolos, ele está se dirigindo a Roma. Ele está dizendo, exerçam os dons que há entre vocês desta maneira, mas haviam profetas, para que eles conhecessem a palavra de Deus até que ela fosse registrada. Segundo, ministério ou serviço, nós estamos aqui no versículo 7, se ministério seja em ministrar. Ministério aqui é um termo referente a diáconos, ministrar, um dom que permanece até hoje. É o ministério de misericórdia, de auxiliar os mais fracos. E aqui é uma ampla variedade de atividades, não é? Para uma pessoa performar assim com o auxílio do Espírito de Deus, conforto, encorajamento, suporte, edificar o povo de Deus. São ministérios. Parece um ofício não espiritual, não é verdade? Por lidar com coisas práticas, materiais às vezes, mas é de grande importância, claro que é espiritual, porque é no contexto uma dádiva dada por Cristo à igreja. Assim como o evangelismo, serviço, ministério, é um dever de todo crente no corpo de Cristo. Mas algumas pessoas possuirão uma inclinação e um desejo muito mais especial para servir desta maneira, e alcançarão grandes bênçãos e experiências com o Senhor ao agirem assim. É uma dádiva do Senhor. Terceiro, ensinar. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Bem, o ofício de ensinar, ele difere do ofício do profeta. O que ensina é aquele que expõe a palavra de Deus, mas ele não é um canal de revelação da palavra de Deus como profeta. Mas o profeta não era um mestre no ensino da palavra de Deus, ele revelava a palavra de Deus à congregação. O profeta não era um mestre como aquele que recebe o dom de ensino, cuja função é ensinar e explicar o significado do que foi revelado por Deus. Você percebe a ordem desses ministérios? É um dom diferente. A função do dom de ensino é a capacitação de uma pessoa para expor, para ensinar, para aplicar as verdades reveladas por Deus na Escritura. A igreja local necessita desse dom por todos os tempos. Assim, esse é um dom que pertence à categoria de dons que permaneceriam. Normalmente, se espera que aqueles separados para o presbitério de uma igreja tenham esse dom de ensinar, aptidão para ensinar. Certamente, o dom de ensino é um dom requerido do pastor, sem o qual não poderia ser pastor, mas também o dom de ensino é dado para outras pessoas além do pastor, certamente. Queridos amigos, ensinar. Deixe-me delongar um pequeno minuto sobre isso. O que é este dom de ensino? Bem, não é oratória. Isso você aprende num curso aí, não é? Paga uma grana alta para alguém que ministra esses cursos e você sai falando igual o Silvio Santos, etc. O tom da voz, a expressão, aquelas coisas. Isso alguém aprende. Isso não é um dom que vem do alto. É uma técnica, alguma coisa que você desenvolve baseada em certas habilidades. O dom de ensinar também não é o dom de palestrar, motivar a audiência. Há muitos hoje, você observa logo de cara, nos primeiros 2 minutos que eles falam, que essa pessoa não tem um dom de ensino.
São mestres no entretenimento de auditório, são ótimos, eles sabem movimentar o corpo de um lado para o outro, sorrir no momento certo, falar coisas que vão massagear o teu ego, te alegrar, piadas, são bons contadores de anedota, eles misturam a palavra de Deus, pegam suas técnicas de entretenimento e invernizam elas com um pouquinho de Bíblia, de palavra de Deus, são excelentes comunicadores, têm grandes técnicas, mas isso não é dom de ensino. Pregar 2, 3, 5 vezes no ano não é algo difícil. Você estuda ali, aplica as ferramentas da lógica, o silogismo, vai por aquelas perguntas, quem, o que, quem está falando, contexto, você prepara uma mensagem, entrega, mas isso não é dom de ensino. Dom de ensino, ele é caracterizado por várias coisas. É uma capacitação, por exemplo, que uma pessoa recebe para identificar no texto o que deve ser ensinado, o que é aplicação, o que é doutrina. Isso deve ser acompanhado de aplicação e, obviamente, de caráter, de conduta, de envolvimento, de permanência no ensino. É por isso que nos é dito aqui que aquele que ensina haja dedicação ao ensino. Muito fácil baixar na internet um sermão, copiar e transmitir. Dedicação, horas e horas e horas estudando a palavra de Deus. É a palavra que vai ser ensinada e não suas ideias. Ensinar é partir da palavra de Deus, não pensar um tema, essa frase. Agora deixa eu buscar versículos para dar base, porque eu já pensei, é ir lá e ver o que o Espírito revelou e identificar estas coisas e ensinar a congregação. Uma coisa é alguém achar que ensina, outra coisa é a igreja concordar que essa pessoa ensina de fato. Isso está envolvido no dom de ensino. E essa é uma dádiva de Deus para a igreja, das mais importantes, porque o ensino se volta à palavra de Deus para a condução da igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas esse é um dom que também é dado a outras pessoas, além do pastor. É necessário pessoas para ensinar a igreja em várias frentes, o evangelismo de crianças e adolescentes também. Quarto, deixa eu me seguir um pouco mais rápido aqui. Se é ministério que seja ministrar, se é ensinar que haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use o dom em exortar. Exortar, bem, assim como o ensino, a exortação visa atingir o entendimento. A exortação visa atingir, assim como o ensino visa atingir o entendimento, a exortação ela visa atingir o coração. É claro, atingir a consciência, atingir a vontade. É por isso que toda mensagem sem aplicação não é uma mensagem que provém da palavra de Deus. O Senhor não colocou apenas doutrinas, teologia fria para nós entendermos. Ele colocou verdades que devem transformar a nossa vida, nos mover a viver. Assim, o dom de exortar, normalmente, ele anda em conjunto com o dom de ministério da palavra, de ensino. É dado em conjunto com a aptidão de ensinar. É o dom do pastor mestre. Por exemplo, o pastor mestre recebe o dom de ensinar as verdades da fé, as doutrinas, os princípios e também o dom de exortar, o que significa dizer aplicar as verdades na vida diária do crente em situações diversas da igreja, se desdobrando isso também em aconselhamento. Esse é um dom dado por Deus. Esse é um dom que requer dedicação, mas é necessário, não é? Saber aplicar as verdades sem fugir da aplicação do texto para a vida da igreja. Ensino deve ser aplicado, meus queridos irmãos, senão ele é vazio, senão ele é apenas conhecimento teórico. Ele deve afetar as nossas vidas, e essa também é uma dádiva de Deus. Expor e aplicar as verdades na vida do crente em situações diversas, e também no aconselhamento, porque o aconselhamento é a aplicação de princípios bíblicos e não da ideia de uma pessoa apenas. A situação é levantada e princípios bíblicos são trazidos com exortações à mente do crente para que ele com sinceridade abrace a palavra de Deus e seja movido na verdade e transformado. Assim, são dons de Deus para a igreja. E esse é um dom também dado a outros crentes, claro, exortar. Embora um crente talvez não tenha um dom de ensino, é um dom que é dado a crentes, o dom de exortar. Isso é algo, queridos irmãos, algo essencial para a existência, para a vida de qualquer igreja local. Abra comigo em 1 Tessalonicenses 5:11. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11. Por isso, diz Paulo àquela igreja local, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também já o fazeis. Agora veja Hebreus capítulo 3, versículo 13.
Hebreus 3,13. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Se crentes em Cristo Jesus exortassem uns aos outros como deveriam, de acordo com o comando da palavra de Deus, então a igreja estaria avançando muito melhor. Há exortações corretivas contra a fofoca, contra o mau uso do tempo na vida cristã, contra a indiferença, contra a letargia espiritual, exortações a respeito da modéstia cristã, há exortações de todos os tipos, exortações corretivas, mas a principal função de toda exortação é a edificação e o auxílio mútuo, não somente repreender, ralhar com as pessoas. Há algumas pessoas que parecem entender que exortação é só puxar a orelha. Exortação é buscar ganhar um irmão, uma irmã em Cristo de uma posição um tanto desagradável a Deus para uma posição mais próxima do Senhor, da verdade. E se toda a igreja estiver apta a admoestar, então fofoca morreria logo no início, desleixo, falta de envolvimento com a igreja, preguiça, materialismo, coisas como essas, não é? Exortação, nós devemos exortar uns aos outros baseado nos princípios da verdade. Nós não podemos permitir pecado uns nos outros, isto é, que alguém caia no pecado, no buraco. Nós devemos estar atentos, com simplicidade, é claro, para fazer isso de uma maneira bíblica, correta, em amor, mas exortarmos uns aos outros a permanecer firme na fé, a não abandonar nossas congregações, a não sair do seu posto de trabalho. Exortação deve ser dada. Eu vejo um irmão tomando uma atitude errada, que não está de acordo com a palavra de Deus, não é algo imoral, não é um pecado, é algo legítimo talvez, mas não de acordo com a vontade de Deus, os princípios da palavra de Deus. E eu sei que isso vai trazer malefícios a curto ou longo prazo. Assim, a exortação vem em amor, em gentileza. Eu não posso deixar as pessoas caírem em buracos e fechar o meu coração se eu sou um crente em Jesus Cristo. E de alguma maneira eu preciso chegar junto no momento certo, se eu for a pessoa certa, claro, nesse problema, nessa dificuldade, e exortar. Nós não podemos nos esquivar disso baseado em timidez. Isso seria tremendamente errado. Queridos irmãos, somos um corpo em Cristo, pedras vivas. Há muitos lugares onde as pessoas se reúnem, mas é difícil chamar esses lugares de igreja, porque as pessoas vão ali de maneira individual, centrada em si mesmo, buscar a sua bênção. E elas são indivíduos em busca de bênção, em nenhuma relação horizontal. Elas não conhecem uns aos outros. Acabou o culto, tchau, benção, vou embora, semana que vem volto para a igreja, minha benção. Não há relacionamento, não há uma igreja viva, não há ensino, não há serviço, não há demonstração. Mas nós somos igreja, e Cristo deu à igreja dons, e aqui está a exortação. Se cada crente estiver envolvido em exortação, não é? Para edificação, para auxílio mútuo, trazer encorajamento, como todos os dons, é claro, este também deve ser feito em amor. Então, na sequência, nós lemos repartir. Aquele que reparte, observe, faça com liberalidade. Bem, repartir refere-se à contribuição financeira feita com singeleza de coração, sacrifício e alegria. Obviamente, repartir aqui não se refere à mordomia dos bens, aquilo que nós chamamos de dízimos e ofertas, contribuições, porque esse é um dever de cada crente, de todo crente, usar de seus recursos liberalmente para o sustento e avanço da obra. Mas repartir aqui é um dom que se refere a uma disposição alegre, consciente de repartir, não somente recursos materiais, mas tempo, seu suor, sua influência, sua habilidade, seu conhecimento para a edificação do reino de Deus. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, vem do Senhor. Toda boa dádiva que você possui, toda habilidade, tudo aquilo que lhe acrescenta algum valor como um ser humano neste mundo é um dom de Deus, é uma dádiva. Você recebeu uma boa educação, isso foi uma bênção de Deus. Você nasceu em um lar em que as pessoas se importam com você, isso é uma dádiva de Deus. Conseguiu passar no vestibular, se formar, isso vem do Senhor. Trabalha em uma boa carreira, um bom trabalho, recebe um bom salário, essa é uma dádiva de Deus. Repartir, servir ao Senhor com singeleza de coração. Queridos irmãos, é tão triste, quando muitas vezes no contexto da vida cristã nós encontramos crentes que não parecem conhecer esta verdade. E há igrejas que têm grandes necessidades para o avanço, toda a igreja possui. E há ali pessoas com capacitação para servir em uma área prática talvez, e elas escondem, elas não apresentam o seu dom ao Senhor. Aqui estou, eu sou um advogado. Pastor, como eu posso ajudar a igreja nas questões jurídicas?
Está lá o pastor dia e noite na fila buscando um cadão para uma placa da igreja. Eu posso ajudar nisso, eu tenho conhecimento. Está lá o pastor lendo 3 compêndios para entender a legislação. Há pessoas que têm organização, capacidade, mas não oferecem. Há pessoas que são contadores e lá o pastor aprendendo matemática, cálculo e o outro para tentar entender e não se oferecem. Há pessoas que têm dons musicais, poderiam ajudar a igreja na música, a igreja ali clamando e clamando por auxílio na música, as pessoas não se tocam. Repartir. E há pessoas que têm grande capacidade organizacional e as coisas precisam ser organizadas, tantos números, tantos nomes, tantas coisas, e livro para lá, e ninguém faz nada, mas trabalha a semana inteira organizando coisas e é mestre em fazer isso. E há pessoas que têm grande capacitação de limpeza, de organização e não fazem nada no reino de Deus. Quando toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, roubaria um homem ao Senhor? Deixe-me trazer estas palavras de Malaquias a você. Mas esse dom de disposição alegre e consciente de repartir é usado, então há grandes bênçãos, não somente recursos financeiros. Alguns contribuem voluntariamente, pensam, é tudo isso que eu devo fazer, já contribuí, a minha oferta agora. Não, queridos, tudo que nós temos e somos para o Senhor, não somente meus recursos, mas suor, influência, habilidades, dedicação, meu tempo, meu corpo, minha pessoa, tudo que eu aprendo. E uma vez que contribuir envolve bens pessoais, estou seguindo o texto aqui, há então uma exortação de sinceridade de motivo e propósito. Observe outra vez: repartir o que reparte, faça com liberalidade. É uma exortação de sinceridade no motivo e no propósito. Contribuir com liberalidade não deve ser feito na igreja por motivos ulteriores, de maneira alguma, como motivos de autopromoção, obter influência. Eu vou servir na igreja, trazer algo, mostrar minha habilidade para eu ter alguma vantagem na casa de Deus, subir na estima das pessoas. Esse é um erro, não é? E é um erro frequentemente na atitude de muitas pessoas que possuem esse dom de repartir, que fazem com certa liberalidade, mas não com singeleza de coração. Isso é triste, isso macula a igreja. Você vê isso aí no paganismo cristão, não é? A pessoa dá um banco para a igreja, mas tem que ter uma plaquinha ali: fulano, família de fulano deu este banco, este órgão. Coisas horríveis. Isso deve acontecer na igreja, que eu devo receber uma trombeta e na obra de Deus, no templo de Cristo, eu ponho o meu nome. É por isso que é essa exortação, que reparte com liberalidade, singeleza de coração. É por isso que nós, em nossa igreja e nas igrejas históricas, todas as ofertas financeiras vão para o mesmo fundo, diante de Deus apenas. Pastor, eu gostaria de dar um piano para a igreja. Maravilhoso. Seria preferível a oferta para o piano, para a igreja escolher o que é melhor, o tamanho, que auxilie tudo e comporte a EBD, etc. Não, eu quero um piano. Está aqui um piano, para que todo mundo saiba que eu dei um piano. E quando eu pisar na bola, o pastor vai com mais calma comigo, aquele irmão também, porque eu já dei um piano para a igreja. Pastor, eu posso fazer tal coisa. Trombeta, bandeira. Aquele velho problema, queridos, monstruoso, chamado orgulho. E aqui é uma exortação que mesmo no meio das coisas boas e maravilhosas, dos dons que Deus nos dá, ele segue na sequência. Esse é o dom, faça dessa maneira. E sabe o que ele faz logo na sequência? Por perceber a natureza humana e as dificuldades, a beleza e a glória dos dons, eu teve orgulho, ele abre e expande um capítulo inteiro sobre amor, capítulo 13, para o exercício dos dons. Sim, a gente pode pregar um sermão de casamento em 1 Coríntios 13, quando ele fala sobre os dons, não é? No capítulo 11, 12, depois capítulo 14, bem no meio, amor, no exercício dos dons. E aqui está na sequência, dizendo aos romanos, aos coríntios, ele expandiu, porque haviam todos os dons em Corinto, e muita briga, cada um querendo ser o maior dom, mas aqui ele na sequência vai discriminando. Se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, dedicação. O que exorta, usa esse dom em exortar da maneira certa. O que reparte, faça com singeleza, liberalidade. E o que preside, então, na sequência, com cuidado. O que preside com cuidado, o verbo aqui presidir é o verbo grego pilotar. Guiar, conduzir como alguém conduz um barco, na direção certa, no leme. Todos remandos e ali alguém no leme. Presidir sobre a reunião geral da igreja, quando a igreja se reúne para os seus negócios, uma vez por ano. E esse é o dom referente à função de governo, função de supervisão na igreja. São os presbíteros da igreja, conforme abra comigo em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo de número 17. É um dom dado a esses líderes, aqueles que serão líderes na igreja, presidir, conduzir.
Governar a igreja, 1 Timóteo 5,17. Os presbíteros que governam bem, está aí, governar, sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os presbíteros que trabalham na palavra e na doutrina, presbítero pastor. Mas os presbíteros que governam bem, governar, esse é o dom de presidir ou conduzir a igreja nas questões gerais, é uma capacitação dada por Deus para estabelecer o passo, o ritmo de avanço da igreja, estabelecer os objetivos, os meios de alcançar junto com o povo de Deus. E há uma exortação aqui, este dom da diligência. Diligência. E isso lembra que esse supervisor da igreja, superintendente, bispo, não é episcopos, que olha o todo, que superintende, é o pastor, é o presbítero, mesmo termo, mas especificando o trabalho, deve ser diligente. A ele cabe a tarefa de pastorear a igreja de Deus, de cuidar do rebanho sobre o qual o Espírito Santo tornou supervisor, de observar tudo. Não há um ministério na igreja que seja independente da supervisão pastoral. Ele é o bispo, episcopos, aquele que superintende o todo, é uma função dos presbíteros. Lhe foi dada essa autoridade por Deus, não é uma autoridade intrínseca, é uma autoridade na palavra, conforme ele permanece na palavra. Não é um poder que vem do alto e o capacita, ele é poderoso. Não, a autoridade está na palavra de Deus, e conforme ele permanece nos princípios da palavra de Deus, a igreja então deve submeter-se à palavra, ser guiado e governado pela palavra de Deus. Mas ele não é um apóstolo, um profeta, contra quem você, como nós vemos por aí, não é? A autoridade está na palavra de Deus, isso é muito importante, mas é um dom que vem do alto, dado por Deus. O pastor é um membro da igreja, sim, é um membro, e o pastor da igreja. O irmão é um membro da igreja, um membro é o presbítero da igreja. O irmão é um membro e um diácono da igreja. São dons dados por Deus. E assim nós não reduzimos estas coisas, porque são dádivas de Deus, que devem ser respeitadas. Mas nós sabemos que somos irmãos entre irmãos. E essas dádivas são dadas a certos homens que são observados, treinados e separados para se juntar a questão do governo da igreja, ensino e tantos dons que permanecem ainda hoje. Bem, devemos seguir uma certa velocidade, o tempo está correndo. Ele fala sobre misericórdia, não é? Na sequência, que preside com cuidado, diligência, o que exercita a misericórdia com alegria. Que termo bonito! Com alegria. Há uma íntima correlação aqui entre esse dom com o dom de contribuição com singeleza. Porém, o uso do termo misericórdia, para diferenciar do repartir, há um pensamento aqui em misericórdia de um ministério direto, não é? Enquanto contribuição vai alcançar pessoas, a obra, etc., misericórdia já é direto à necessidade, é mais pessoal, porque se dirige a uma pessoa na igreja que está em necessidade, enquanto que repartir com liberalidade e sinceridade não tem em vista necessariamente o indivíduo, mas a obra de Deus pela igreja. No caso do dom de misericórdia, o que está em vista é o dar-se de si mesmo para o auxílio de um indivíduo em necessidade na igreja. Essa é uma inclinação, meus irmãos, este dom de agir com o coração diante da dificuldade, digamos, miséria de alguém. Misericórdia é uma palavra latina traduzida, transliterada para o português, miserere e misericórdia, córdia, coração, cardíaco, miséria e coração, agir com o coração diante da miséria do outro, misericórdia. Diante da dificuldade de alguém, não necessariamente miséria no sentido total, mas essa é a ideia. E esse dom deve ser exercido com alegria, não é maravilhoso? Porque muitas vezes a obra de misericórdia envolve sacrifício, não é? Ter que levantar, ter que ir lá, ter que fazer algo para ajudar, tempo despendido, recurso despendido, o que for necessário para ajudar. Por essa razão, isso pode muitas vezes ser realizado com má vontade, de maneira superficial. Isso frustraria o propósito da misericórdia, não é? Daí a exortação, misericórdia realiza com alegria. Não é triste quando alguém está em necessidade, a gente se dispõe a ajudar, que Horácio não vai logo, misericórdia com alegria. São dons espirituais, é a obra de Deus e um coração transformado entre os irmãos, com singeleza de coração, com amor fraternal. Bem, de volta agora a 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, nosso texto inicial. Ele diz: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Diversidade, repartições, duas classes gerais ou repartições de dons na igreja: dons fundacionais, provisórios, que seriam tirados,
E dons permanentes àqueles que continuam ao longo da igreja. E versículo de número 5, e há diversidade de ministérios, serviços, mas o Senhor é o mesmo. O ministério aqui é serviços. Refere-se ao grupo de dons que permaneceriam. Diferentes maneiras de servir ao Senhor, dons dados por Cristo para a igreja. Nós vimos eles, não é, Romanos? Esses ministérios: ensino, exortação, pastoreio, discernimento, misericórdia, repartir com liberalidade, administração, dom da pregação, ensino. Essa é uma forma de serviço. Dons de pastoreio, dons de compaixão, serviço. Isso é muito importante. Todo dom dado pelo Espírito para alguém é para o serviço na igreja. Há uma grande confusão, você observa isso. Pessoas que dizem ter dom, mas vocês não veem servir. Eu sou levita, vou na frente, canto. Sabia o que o levita fazia no Antigo Testamento? Lavar o chão, encher a bacia de água, sacrificar o animal, tirar o sangue. Trabalho, serviço. Dons são para o serviço, não para a autopromoção. Ele diz serviços. O que é o dom? Todo crente recebe pelo menos um dom na conversão, normalmente mais. Esses que continuam. É por isso que nós somos chamados pedras não mortas, apenas membros ali um do lado do outro, mas pedras vivas pelo Espírito. Você recebeu pelo menos um dom na conversão. E esse dom é para o serviço do povo de Deus. Um dom não é como um troféu. Estou salvo, daqui meu troféu, maravilhoso pessoal, meu troféu. O dom não é um perfume que eu ando, sou cheiroso. O dom não é uma roupa bonita, não é para mim, no sentido do fim ser eu. O dom é mais como uma bandeja. Me foi dada essa bandeja, você é, para a gente servir uns aos outros. Aqui está a minha bandeja, eu te sirvo, você me serve. Servindo uns aos outros, cada parte no porco conectado. O sangue bombeado pelo coração, às vezes conduzem, o oxigênio vai pelo pulmão, todo mundo trabalhando, todo mundo servindo. São repartições dadas pelo Espírito, repartidas para cada crente, para o serviço do Senhor. É tão triste quando nós vemos pessoas que dizem ter dons, mas tudo que eles fazem é promover a si mesmo. Grande profeta, grande líder, grande trabalhador, cristal está na igreja, coisas desse tipo. Que horrível, não é? É o final dos tempos. Quão distantes estão as pessoas muitas vezes destas verdades tão claras da palavra de Deus. Aqui está. O versículo 5, ele nomeia a classe de dons permanentes. Serviços para a obra de Deus na igreja, para a edificação dos santos. A obra dos ministérios diversos na igreja. Versículo 6. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Espírito que opera todas estas coisas. Classe de dons temporários. São chamadas aqui de operações. Ali a manifestação do Espírito, batismo com o Espírito, dons de línguas para os profetas e apóstolos. No início, manifestações, e aqui operações do Espírito, distribuindo, repartindo ao longo de toda a história. Dons de operação de sinais, maravilhas dados àqueles homens para o início da igreja, e aqui repartições para o povo de Deus ao longo de toda a história. Versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ele manifesta estas coisas também. Não são dados para o benefício próprio do indivíduo que recebe, observe novamente, para o que for útil na igreja. Deus não daria para alguém um dom que não fosse útil, para que alguém enterrasse os talentos para si mesmo apenas. Um dom não é válido, a menos que seja para o benefício de todos. Esse é um princípio importante, que um dom não é válido, a menos que seja para o benefício de todos. Versículo 8, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento. Palavra de sabedoria refere-se a uma forma elevada de sabedoria, o conhecimento de mistérios. Esse é o dom de revelação, dom apostólico, profetas, que já passou. Palavra de conhecimento, qual é a diferença? Sabedoria e conhecimento. É que conhecimento é um dom mais comum, refere-se aos mestres, professores da palavra. Dom da pregação, conhecer com mais clareza, de uma maneira mais direta, o que deve ser ensinado, na verdade, que foi revelado pelos apóstolos e profetas aqui. Essa é a diferença. Pregação. O primeiro, palavra de sabedoria, refere-se a um dom mais elevado, mistérios, dado aos apóstolos e profetas, e o outro é um dom mais comum. E assim Paulo ele segue demonstrando a diversidade dos dons na igreja. Versículo 9. A outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito dons de curar. Fé exercida na oração, é claro, porque logo no capítulo 13 de 1 Coríntios ele fala sobre isso. Fé exercida na oração, não se refere a um milagre, mas ao dom da fé na oração. E o que está em vista aqui é uma pessoa que ora com fé sincera, diligente, e as suas orações são ouvidas e respondidas. Isso é um dom contínuo. Não confunda.
Toda oração de um crente, segundo a vontade de Deus, é ouvida e respondida. Claro, no contexto da vontade de Deus, tudo que pedires será respondido, diz o Salvador, será dado. No contexto da obra, o Senhor responde no tempo dele, da maneira dele, um sim, um não é uma resposta positiva, ele sabe, ele conhece, ele sempre responde às nossas orações, feitas com sinceridade na palavra de Deus. Mas aqui, querido amigo, esse é um dom que não se refere a um poder executivo. Eu oro e as coisas acontecem, eu executo. Orei, vai acontecer. Não é essa a ideia. Esse é um dom comum, contínuo ao longo de toda a igreja. Porque é contrastado logo na sequência com o dom de curar. No versículo 9, não é? Que foi dado aos apóstolos. E esses dons de curar eram temporários, um dom passageiro. Mas aqui, fé na oração, essa graça de Deus para orar, sabendo, e o Senhor dando essa graça, de que a sua oração será respondida de uma maneira muito mais específica. E observe que em 1 Coríntios, eu preciso marcar isso aqui, em 1 Coríntios capítulo 13, veja o versículo de número 2. E ainda que tivesse o dom de profecia, ele está na sequência dos dons, não é? E conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse fé, toda a fé, de tal maneira que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Paulo está usando um superlativo aqui, não é? Ele está aumentando, exagerando. Quando ele diz toda a fé, de tal maneira que transportasse os montes, isso é um argumento baseado em um superlativo para estabelecer o raciocínio de nada seria o dom. Ele não está dizendo que pela fé ele move montes daqui para lá. Qual seria a utilidade disso? Espiritualmente falando para a igreja. Ele usa um superlativo aqui para cada um desses dons. Se eu tivesse esses dons, mas exercesse eles de tal maneira superlativa, sem amor nada seria. Mas a fé na oração, para ser exercida na oração, não é um milagre, um poder executivo. E o que está em vista aqui é uma pessoa que ora com sinceridade, diligência contínua, clamando ao Senhor, e suas orações objetivas, no contexto do reino de Deus, são respondidas de uma maneira muito clara e direta, e são dom de Deus, repartido ao povo de Deus. Todo crente deve orar, mas o Senhor também tem levantado essas pessoas, que quando o povo de Deus está lá fraquinho, elas permanecem em oração. E quantas pessoas idosas têm esse grande ministério, muitas vezes, não é? Dados por Deus. Claro, versículo de número 10. Operação de maravilhas, um dom autenticatório, não é passageiro. Também profecia, discernimento de espíritos, estão conectados. Discernimento de espíritos refere-se à confirmação e autenticação das profecias. A Bíblia diz: provai os espíritos. Não é que eu tenho que fazer uma máquina como os caça-fantasmas, esse espírito tranca-rua, aquele... Nada do tipo. Você vê gente interpretando dessa maneira. Por isso que eu estou mencionando isso. Loucuras de todo tipo. Aquele ali é o tranca-rua, aquele ali é o demônio da unha encravada, aquele ali... Você ouve isso, eu não estou fazendo chacota. Seriam os espíritos, seriam os mestres, quem está ensinando, um espírito, uma pessoa, uma mente. Discerna se isso vem de Deus, se esse ensino vem de Deus ou não. Devemos discernir os espíritos, os ensinadores, os mestres. Queridos, soa estranho, não é? Mas nós vivemos em dias em que essas coisas são ensinadas e reivindicadas. Bem, Deus inspira líderes aqui no contexto do Novo Testamento juntos, línguas estrangeiras e intérpretes, para que a igreja não dependesse só de uma pessoa. O que ele está falando é verdade, eu não entendo a língua, mas aqui tem a tradução. Idiomas estrangeiros, nós chegaremos a este ponto. É a mesma coisa então no versículo 10 com dom de línguas. Corro para o versículo de número 11. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um, veja, como quer. Repartindo como quer. Isto é, não depende de quem busca tais dons. E não é porque eu busco esse dom que me será dado. O Espírito os divide como quer. Eu vou buscar demais ser um profeta e vou ranger dentes, falar em língua e ter visões. Quero ter uma visão, Senhor, como Ele quer. Não é de quem busca. E são dons dados na conversão, esses que continuam, e aqueles, revelação, línguas, profecias, para o início da igreja. Então, buscar estas coisas é assinar uma declaração de ignorância bíblica. E ser levado por marmanjos espirituais a esse, por dizer, por caminhos tortuosos. Porque a palavra de Deus ensina que o Espírito divide como Ele deseja. E assim, porque Ele divide como Ele deseja, Ele desejou dividir esses dons
de revelação e sinais para o período fundacional. Ele deu para o período fundacional, e os demais ele decidiu dar e dividir para o período contínuo da história, porque ele é poderoso para o fazer, e ele faz como ele deseja. E aqui está ele operando segundo o seu propósito. Mas alguém pode argumentar, e quanto ao versículo 31? Versículo 31. Portanto, procurai, buscai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. O capítulo 14, versículo 1, ele repete a ênfase: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar, e aqui ensinar a palavra de Deus. E quanto a isso, pastor, bem, não está o apóstolo Paulo comandando os crentes a buscarem dons espirituais, procurai com zelo? Não. O significado aqui, a melhor tradução seria: já que vocês estão procurando melhores dons, faça isso com zelo. Procurai com zelo, então, os melhores dons. E eu quero mostrar para vocês, versículo 13, capítulo 13, versículo 1, 12, 31, já que vocês, coríntios, estão buscando os melhores dons, eu quero mostrar um caminho mais excelente. Vocês estão em briga, e há confusão, e vocês dizem: eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de apóstolo, igual crianças, não é? Ele está dizendo, ele quase está fazendo bilu-bilu neles. Ó, que crianças infantis, que não crescem, que já deveriam ser adultos. Eu sou de Paulo, igual criança sentado na rua ali, né? Eu sou o Batman, não, sou eu, você é o super-homem, e eu sou a Mulher Maravilha, e eu sou o formigatômico, eu sou o super-homem. Crianças, sou de Paulo, ele é mais poderoso, ele tem oratória. Eu sou de Apolo, que homem. Eu sou de Cristo, descendo Cristo ao patamar de Paulo. Que igreja carnal. E Paulo diz: vocês querem dons, não é? Deixa-me lhe mostrar um caminho melhor. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu tivesse os maiores dons, sem amor seria nada. Nada. Procurem dons que edifiquem, não dons que projetam a imagem na igreja. Ele está dizendo aos coríntios: procurem dons que glorifiquem a Cristo, e não promovam a vocês os melhores dons, os dons que permanecem, os dons que seguirão até o final. O Salvador vem e diz: aqueles que creriam nele, no Evangelho, fariam coisas maiores do que ele fez. Quais são essas coisas maiores, os melhores dons? Quem poderia jamais fazer algo mais elevado do que o Salvador? Ele curou, ele ressuscitou mortos. Alguma coisa maior do que isso? Sim, salvação de almas. Quantas almas foram salvas no ministério visível, físico do Senhor no mundo? Poucas. Mas aqueles que creram nele fizeram coisas maiores. Pedro, logo no dia de Pentecostes, 3.000 almas. Quantas almas foram salvas no período salvador que creram e foram salvas? Pouquíssimas. Ele deveria morrer. Ele deveria ser a semente, o grão de trigo que seria triturado para se tornar o pão da vida. A semente de mostarda que seria morta para que a árvore crescesse. Eles fizeram dons muito maiores, alcançaram coisas muito maiores do que Cristo, no sentido de extensão para a igreja. Quantos pregadores têm conduzido milhares de pessoas a Cristo, e homens e mulheres que evangelizam? Os melhores dons para a igreja ao longo da história. Não super profeta que passaria revelação, quero ser visto na plataforma falando. Não, quero ensinar vocês o melhor caminho, já que vocês estão buscando os melhores dons, Coríntios. E ele segue no capítulo 13: seria vazio o meu dom se não tivesse amor. E tantas coisas. E ele segue lá na frente: porque em parte conhecemos, versículo 12, e lá no finalzinho também: agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, o maior deste é o amor. Permanecem, não é? Os demais passaram, apóstolos passaram, profetas passaram, fé, esperança e amor, que é o tripé dos dons espirituais. Ele repete em Colossenses capítulo 3, permanecem. E aqui está, queridos amigos, ele reparte estas coisas. E é isso que ele quer dizer: já que vocês estão procurando os melhores dons, façam isso com zelo, e não procure os maiores, apóstolo, profeta, de maneira alguma. A ordem aqui ela é hierárquica. Eles estavam procurando errado, não é? Queriam dons que os elevassem aos olhos dos outros. Mas já que eles desejavam dons, eles deveriam, Paulo mostra então o melhor caminho, a maneira certa, os melhores dons: o amor, não a autopromoção, a autogabação. Dons que demonstram amor, humildade, exortação, repartir, etc., ensinar, etc, etc, etc. Havia grande confusão entre os líderes da igreja de Corinto. E essa confusão afetou toda a igreja. E Paulo ele fala sobre o amor no uso dos dons. O amor, queridos amigos, ele está dizendo, é como uma eletricidade, uma energia elétrica. Todo mundo tem um dom.
Você é apto a serrar, serra elétrica. Você é apto a furar. Estou minimizando aqui. Mas você pega esse teu instrumento, esse teu dom, tenta usar ele na força da carne, autoprojeção. Pega uma furadeira e tenta furar uma peroba rosa sem energia e faz assim. Você não vai passar de 1 milímetro. Você vai quebrar o instrumento. Agora liga na tomada, rapidinho, não é? Essa é a ideia. Você quer exercer o dom que Deus te deu na igreja sem amor, para projeção? Vou exortar, você vai ferir as pessoas. Vou exortar, você vai desencaminhar as pessoas por mau conselho. Vou usar meu dom para adoração, vou projetar a mim mesmo. Agora conecta na energia do amor. A exortação ajuda, o conselho encaminha e tudo mais. Eu esqueço de mim mesmo e eu uso o meu dom para glorificar o Salvador. Se alguém na igreja do Senhor Jesus Cristo, pelo seu dom, deseja notoriedade, o olhar das pessoas, ser notado, aquelas artimanhas que a gente tem, não é para ser visto, sem querer ser visto, em demonstrar que está sendo visto. Se alguém na igreja do Senhor Jesus Cristo deseja ser aplaudido, talvez receba esse aplauso e admiração do povo de Deus. Mas deve saber que da parte de Deus não tem mais nada a receber. Já recebeu o seu galardão. Quão sérias são essas palavras do Senhor, não é? O amor, respeito, não sentimentalismo. É necessário que ele cresça, eu diminua. O bem do meu irmão, o amor se manifesta em questões claras, senão ele é invisível, senão ele é materializado. E se o amor é o maior dos dons, é um dom, é chamado de dom, então o amor fraternal é a manifestação mais refinada do amor, glorificando a Cristo, edificando a igreja. Onde nós estamos como crentes, pessoas salvas no corpo de Cristo? Onde nós estamos? Nos foi dada uma ferramenta, nós não a usamos ou a inutilizamos ao tentar usar pela carne. Esses dons são dons do Espírito, o foco não somos nós, se o Espírito não projeta a si mesmo, porque deveríamos nós, pobre nós que recebemos um dom que nós não tínhamos, projetar a nós mesmos. O Espírito projeta Cristo. E o bem do povo de Deus são dádivas para o bem da igreja. O amor por Deus, pelo remido, por almas, pela verdade. Esses são os testes do amor, não é? Do versículo 4 ao versículo 8 de 1 Coríntios. Não é um troféu, é uma bandeja. E você observa, não é? A perversão desse ensino no meio evangélico de nossos dias. Mas esses dons do Espírito Santo, ele não tem um foco na pessoa, mas no outro. Não é para o benefício pessoal. Qual é o benefício pessoal de ter um dom pessoal? Maturidade. Eu vou amadurecer no serviço do Senhor, conhecer a mim mesmo, conhecer a igreja, experimentar de Deus, ser um canal de bênção, um instrumento de bênção. E assim um princípio está aqui no versículo 11 do capítulo de número 12. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. A cada um como quer. A mesma coisa nós vemos então essa busca no capítulo 14, 1, e aqui no versículo 12. Esses são os dons que operavam na época, não é? Está em hierarquia, apóstolos, profetas e os demais dons que deveriam seguir de maneira ordenada. Isso deveria ser assim ao longo da história da igreja. Então ele nos diz no versículo 1, mas principalmente o de profetizar, capítulo 14, onde eu estou agora. Busque esse dom, profecia, revelando as verdades que ainda não foram registradas e a interpretação delas para a edificação da igreja. Isso se refere a ensino. O ensino deveria ser valorizado com grande estima, porque nós somos o povo da palavra de Deus. Busque valorizar o ensino das profecias que foram reveladas. Bem, os demais versículos sobre línguas nós iremos cobrir em outros estudos sobre o dom de línguas. Agora de volta para terminarmos ao capítulo 12, versículo de número 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Mais uma vez enfatizando o ensino de que os dons é para o benefício público do corpo e não para o benefício individual. E esses versículos de 1 a 13 refere-se a toda a igreja ao longo de todos os tempos. Versículo 15, ele diz então, estou no capítulo 12, se o pé disser porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. E a partir daqui ele começa a aplicar esse princípio à igreja local. E aí versículo de número 28, lá na sequência,
conectando, a lista de dons. A uns pôs Deus na igreja. Então, a partir do versículo 28, ele volta a lidar com a igreja universal de Cristo. Ele inicia ali com a igreja no primeiro século, primeira classe de dons provisórios, fundacionais. Na sequência, ele passa a lidar com os dons para a igreja em todo o século. Uma grande lista. Apóstolos, lá no início, estavam passando de cena, possuíam a função de registrar a Escritura, o estabelecimento das primeiras igrejas como exemplo para todas. Profetas, que somente existiriam até que a revelação fosse completa. Doutores, professores da palavra, refere-se ao dom de ensino, nós vimos em Romanos 12. E observe então que nós temos na palavra de Deus instruções, queridos, claras, não é? Você observa, pare por um segundo agora para não perder o raciocínio. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está escrevendo uma carta a uma igreja e dando instruções claras. Ele diz: o que exorta, o que ensina, presbíteros, diácono. Nós temos instruções claras de como apontar, separar professores, pastores, diáconos. Você observou isso? Aquele que exorta, faça assim. Aquele que preside, faça assim. Isso torna óbvio que esse dom permanece para a igreja, porque Paulo está instruindo como apontá-los em toda época, em toda a igreja local. Agora, no que se refere a apóstolos, profetas e línguas, nós não temos nenhuma instrução sobre apontamento e as qualificações para o ministério desses homens ao longo da história da igreja, porque eles não deveriam existir. Você entendeu? Enquanto que para esses dons, essa segunda classe de dons contínuos, nós temos instrução dizendo como apontar esse líder, este homem, essa pessoa. Lá na igreja do século III, do século IV, antes da volta de Cristo, do século XIX, do século XX, vai existir igreja local. O Espírito vai salvar os seus eleitos. E quando ela se formar, aqui está a instrução de como apontar esses trabalhadores. Mas você não vê nenhum apontamento ou instrução sobre qualificação e como apontar apóstolo, profeta, falador de língua ao longo da história. Porque eles não deveriam permanecer. Mas no que se refere a pastor, presbítero, então a lista lá minuciosa, marido de uma sua mulher, sóbrio, etc. Ensinar, exortação, faça assim, assim. Mas apóstolos, profetas, não há as qualificações e não há como apontá-los. Você vê as qualificações de um apóstolo somente para o primeiro século, para o início da igreja. Judas se foi, como é que nós vamos separar alguém para substituir Judas? Andou com Cristo, viu Cristo, foi testemunho ocular, visual, esteve ali só para o início, quando Cristo estava aqui. Mas não há nenhum apontamento, qualificação para alguém ser apóstolo ao longo dos séculos, mas para os outros dons sim. Milagre, mais uma vez, dom temporário, autenticatório, curas, o mesmo do anterior. Socorro, servos da igreja em diferentes formas, deveria continuar. Governos, em um sentido literal, pilotagem, condução, administração, deveria continuar na igreja. Variedade de línguas, estes não continuariam, são sinais. Por que então são colocados aqui, talvez seja a pergunta, no final da lista, juntamente com os dons que permaneceriam? Porque não está na lista junto com os demais sinais que haveriam de passar? Bem, porque os primeiros apóstolos, profetas, milagres, eles foram para a igreja como um todo, não é? Mas línguas se manifestaria nas igrejas locais, e aqui é separado o dom de línguas, porque seria usado nas igrejas locais onde haviam judeus incrédulos. Deveria continuar como um sinal para os judeus que vinham às congregações locais. Isaías diz, e Joel diz, que Deus falaria a esses judeus por línguas estrangeiras e nem assim ouviriam. Por algum tempo, aquele sinal deveria ser uma advertência aos judeus. Por isso ele permaneceu por algum tempo nas igrejas locais. Permaneceu como um sinal aos judeus incrédulos que entrariam ali. Então, versículo de número 29 e versículo 30, mais uma vez, nós vemos a ênfase sobre o ensino de que os dons não são para o benefício individual, mas para a igreja como um todo. E versículo 31 já vimos que há ponte para o capítulo 13. Em resumo, queridos irmãos, uma grande lista, não é, de dons que permanecem na igreja, dádivas de Deus para o seu povo, para a edificação da igreja. Ensino deve permanecer. Exortação também, fé através da oração, discernimento pela palavra, misericórdia, repartir liberalmente, presidir a administração, ministérios ou serviços, ajudas, diaconato, liberalidade, socorros, todos esses dons em atividades várias da igreja, para a obra da igreja, devem ser exercitados. Um dom, ele pode ser usado em várias tarefas da igreja. Tem cada crente convertido, recebido dons do Espírito? Absolutamente sim. Em primeiro lugar, todos os crentes têm em comum o dom da graça de Deus na salvação. Salvação é um dom de Deus.
É isso que nos torna uma igreja. Sem salvação não existiria igreja, apenas um aglomerado de pessoas com interesse religioso. Mas cada crente também, no momento da salvação, recebeu, marque isso, pelo menos um dom do Espírito para o exercício na igreja. Veja o último texto, Efésios 4, esse é o último texto, versículos 7 e 16. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo, versículo 16 agora, do qual todo o corpo, bem ajustado, isto é, com estes dons, e ligado pelo auxílio de todas as juntas, cada crente com seu dom, segundo a justa operação de cada parte, cada crente servindo com seu dom, faz o aumento do corpo da igreja para a sua edificação em amor. Se crentes em Jesus Cristo não servem ao Senhor pelos dons que Ele deu, você é negligente. A igreja não cresce. A igreja não é um pastor e um pequeno grupo de pessoas arrastando enquanto você visita a igreja. É cada parte, isso é um comando de Deus, dado por Deus. Tem todo crente todos os dons? Não. Mas cada um de nós recebeu pelo menos um dom, normalmente mais. E com que frequência nós somos negligentes e não usamos? Nem mesmo sabemos, talvez, que possuímos esses dons. Alguns crentes chegam até a negar que possuem um dom do Espírito. Ou quando reconhecem, têm dúvida da utilidade desse dom para glorificar a Deus, ou simplesmente enterram o dom. Mas nós devemos perceber isso, estar atento a isso, que é o propósito de Deus nos usar em sua obra. Queridos irmãos, nós devemos orar. A obra de Deus começa com oração, mas ela é realizada pelo povo de Deus. Deus não enviará anjos para realizar a obra. Nós oramos, ela começa com oração, mas ela é realizada pelo povo de Deus. Deus é tão maravilhoso, tão grandioso, que pelo seu Espírito distribuiu gratuitamente dádivas a cada crente. E se Ele dá um dom gratuito, que é um instrumento, não somente Ele deseja que nós usemos, mas Ele espera que nós usemos estes dons. Paulo diz, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas estas coisas, repartindo particularmente, individualmente, a cada um os dons como Ele quer. Assim está claro que todo crente possui dons espirituais. Meus irmãos, Deus não salvou nenhum crente para o propósito de vir à igreja, ouvir a mensagem, então ir para casa, esperar a semana para passar, para voltar à igreja e ouvir uma outra mensagem. Deus não salvou nenhum crente para o propósito de vir à igreja, ouvir a mensagem, então ir para casa, para voltar na próxima semana e ouvir um outro estudo e outra mensagem. Se você anda neste erro, você anda em desagrado a Deus. Muitos crentes sofrem de frustração em igrejas, porque mesmo igrejas bíblicas, porque eles não enxergam muita razão na igreja, além de ir na igreja ouvir sermões, eles não servem. Não lhes é dado talvez um lugar para servir, ou eles nem mesmo buscam. Crentes assim normalmente se tornam mornos na fé, infrutíferos e tristemente às vezes semi-mundanos, pois os seus interesses, a sua energia, suas habilidades, coração, mente é colocado só em coisas materiais ao longo da semana, passageiras, e o foco se torna minha carreira, minha família, meus familiares, meu lazer, minha pessoa, meus projetos, etc, etc, etc. Meus irmãos, os dons do Espírito não são dados apenas aos oficiais da igreja, a todos os crentes. E se você é um crente em Jesus e não está servindo no corpo de Cristo de alguma maneira, o corpo como um todo sofre por causa disso, e outras pessoas terão que fazer um trabalho para o qual não possuem o dom e a capacidade, porque você não está usando o instrumento que Deus te deu para usar. Como membro do corpo de Cristo, nós precisamos trabalhar juntos. Como eu posso encontrar estas coisas, descobrir estas coisas? Bem, ore, busque a direção de Deus, peça a Ele para te usar para a sua glória, que Ele abra os teus olhos e ouvidos para o chamado que Ele tem para a igreja. O primeiro passo é obviamente conhecer as verdades da palavra de Deus. Ore ao Senhor,
certamente Ele coloca uma inclinação em teu coração em direção a um serviço, pelo dom que Ele te deu. Ele te inclina o coração nessa área. Uma das melhores maneiras de descobrir os teus dons é servindo no maior número possível de áreas da igreja, e ali você vai saber, não, Deus não está me chamando para aqui, eu não tenho habilidade, né? Já vi que troca as mãos pelas pernas, não é minha área, mas está envolvido, você vai testando estas coisas, testando, e esse é o melhor campo para a descoberta de tais dons. Dons de compaixão, ensino, administração, fé na oração, governo, liberalidade, exortação, presidir, são evidenciados na vida de uma pessoa quando ela serve ao Senhor na igreja local. Não fique esperando e apenas orando, dizer, quando o Senhor me revelar meu dom, eu vou servir. Não, comece a trabalhar. O dom de ensino, por exemplo, muitas vezes é descoberto no evangelismo de crianças e adolescentes. Porque se uma pessoa não consegue ensinar uma criança, pegar as verdades profundas da palavra de Deus e comunicar de tal maneira que o Espírito possa operar para a salvação dela, não é apto a ensinar. Vai ser apenas uma pessoa complexa no púlpito. O dom de ensino muitas vezes é encontrado ali. E tantos outros dons no serviço, em muitas áreas da igreja. Qual é a tua postura? Você está de corpo e alma com esta igreja local? Ou é um mero visitante, alguém que gosta da igreja, vem receber alimento espiritual, espera a próxima semana passar para voltar para um novo sermão, e você recebeu dons do Senhor? O que você irá fazer com essa verdade? Ignorá-la dentro de 30 segundos e seguir na tua dureza, engolindo seco, jogando de lado conforme a semana vem, esquecendo, até que esse instrumento seja enferrujado e você perca bênçãos espirituais e não sabe por que tantas coisas estranhas acontecem, eu não sei, não sinto, não vou, porque eu não sou útil na obra do Senhor, eu sou um soldado dormindo no uniforme. Esses são os dons do Espírito. Meu objetivo não é desanimá-lo, mas que você conheça essas verdades e busque conhecer o que já te foi dado. Dons provisórios, que seriam retirados de cena, dons que continuam por toda a história. Buscar esses dons. O que eu posso fazer na igreja? Como eu posso me envolver? Qual é o dom, habilidade que Deus me deu? A igreja tem tantas coisas a serem realizadas ao longo da semana e no domingo. Você enterra o teu dom, tua habilidade, é uma dádiva que vem do alto. A própria capacidade de entender a Bíblia, conhecimento em geral e desenvolver alguma habilidade é uma dádiva de Deus. Eu glorifico com isso. E deixe-me concluir. Primeira categoria: dons ou capacitações dadas pelo Espírito a certos homens no período fundacional da igreja para o propósito de autenticação do ministério. Segunda categoria: Ele deu à sua igreja dons para o desenvolvimento da igreja, para o avanço da igreja, todos enumerados aqui. Terceira categoria: dons que permanecem. Duas classes. Não permanecem, permanecem. Três categorias. E uma grande lista então de dons que permanecem na igreja: dádivas de Cristo a sua noiva, ensino, exortação, fé através da oração, discernimento, misericórdia, repartir com liberalidade, presidir ministério, serviço, liberalidade também, socorros. Todos esses dons exercidos em atividades da igreja. Que realidade tremenda, não é? Que realidade chocante, talvez para alguns, e que realidade temerosa, quando nós pensamos sobre aquela parábola dos talentos. Você vai negociar o teu dom e angariar mais servindo ao Senhor, ou enterrá-lo? Queridos irmãos, muitas das bênçãos que nós tanto desejamos e clamamos a Deus em oração por condução divina, casamento, família, trabalho, igreja local, coisas importantíssimas que a gente sua frio e fica ansioso para tomar a decisão certa, muitas das respostas ao nosso clamor, a condução divina, tem a ver com a nossa obediência e sinceridade. De que maneira eu posso vir ao Senhor? Senhor, me guia, me ajuda a passar nisso, a alcançar isso, chegar nisso. Quando eu não sou sincero, eu conheço a verdade e empurro de lado no que se refere ao que Ele comanda e aos dons. Eu quero ser conduzido por Deus. Essas são questões sérias. A igreja do Deus vivo, pedras vivas e não apenas pedras encostadas, vivas, fazendo a igreja crescer e avançar. Depende de nós, sim, de cada crente. Isso foi dado pelo Senhor. Somos servos, trabalhadores na obra de Deus. Que o Senhor nos abençoe e aplique essas verdades a cada coração.